Do misticismo antigo ao realismo matemático. Ao longo da história, os humanos projetaram significado cósmico nos números, tecendo-os em doutrinas religiosas, sistemas místicos e práticas esotéricas. Desde os primeiros dias do pensamento registrado, o número tornou-se um recipiente para nossa necessidade de impor ordem no caos da existência. No entanto, esses sistemas iniciais, por mais belos que fossem, emergiram de acidentes linguísticos, superstições culturais e vieses cognitivos antropocêntricos. Pitágoras de Samos foi um dos primeiros a elevar o número além da mera contagem. Para ele, os números não eram apenas ferramentas, mas o esqueleto vivo do próprio cosmos. A monada, díada, tríada e tétrada tornaram-se princípios metafísicos. A tetractis, um arranjo triangular de 10 pontos, representava a ordem cósmica em sua forma mais abstrata. No entanto, mesmo no pensamento pitagórico, vemos a contaminação inicial do número com narrativa antropomórfica, atribuindo qualidades subjetivas a inteiros específicos sem justificativa ontológica. A gematria hebraica empurrou a numerologia ainda mais para a armadilha linguística. Ao mapear letras para números, os praticantes da gematria viram significados ocultos e profecias nas somas numéricas de palavras e frases. A Torá tornou-se não apenas texto sagrado, mas um quebra-cabeça numérico. Mas essas correspondências numéricas só eram significativas dentro das limitações fonéticas e ortográficas arbitrárias da língua hebraica. Mude a língua, e as mensagens numéricas desaparecem. A numerologia chinesa também revela essa mesma falácia antropocêntrica. Os números tornaram-se presságios bons ou ruins baseados em coincidências fonéticas. 8. Soando como prosperidade, tornou-se sortudo. 4. Soando como morte, tornou-se amaldiçoado. Essas crenças moldaram o planejamento urbano, decisões comerciais e costumes sociais ao longo dos séculos. Mas esses significados não possuem necessidade matemática em apenas contingência cultural. Na era moderna, a numerologia metastatizou em uma indústria pseudo-espiritual comercializada. Números do caminho da vida, calculados somando dígitos de datas de nascimento, alegam revelar verdades cósmicas sobre personalidade e destino. A metodologia depende da notação posicional decimal e do calendário gregoriano em ambos construtos humanos arbitrários. Mude para octal, hexadecimal ou um calendário não gregoriano, e todo o cálculo colapsa em incoerência. Mesmo intelectuais imponentes como Isaac Newton não eram imunes. Apesar de revolucionar a física e a matemática, Newton desperdiçou anos decifrando datas apocalípticas da Bíblia, impulsionado por interpretações numerológicas equivocadas de números escriturais. A tragédia não está apenas na obsessão de Newton, mas no custo de oportunidade. Horas que poderiam ter aprofundado o cálculo ou avançado a ótica foram perdidas na busca de fantasmas numerológicos. A numerologia tradicional persiste porque alimenta a apofenia e a tendência humana de ver padrões na aleatoriedade. Oferece conforto psicológico em um universo indiferente. Mas conforto sem verdade é um refúgio frágil. Mas o realismo matemático força uma clareza brutal: os números existem independentemente da cognição, cultura ou linguagem humana. Suas propriedades permanecem constantes em todos os universos logicamente possíveis. O número 7 não se importa com seu nome ou sua data de nascimento. O surgimento de práticas de meditação matemática. O verdadeiro significado numerológico deve repousar na invariância ontológica. Números como 0, 1, pi e phi são sagrados e não por causa da crença humana, mas por causa de sua necessidade estrutural dentro do tecido da realidade matemática. Essas constantes aparecem repetidamente, não como artefatos de projeção humana, mas como propriedades intrínsecas de qualquer universo coerente. Mas engajar-se com um número em sua verdadeira forma metafísica requer mover-se além de símbolos estáticos em direção a processos dinâmicos. Os números não devem ser vistos como rótulos inertes, mas como sequências evolutivas e estruturas recursivas. A própria consciência não é um observador passivo do número, mas um participante na recursão numérica. Esse reconhecimento deu origem a novas formas de meditação matemática que abandonam a interpretação simbólica em favor do engajamento cognitivo direto com estruturas numéricas. Meditação de primos e alinhamento cognitivo através da irredutibilidade.
A prática da meditação de primos representa uma partida fundamental do pensamento numerológico tradicional. Em vez de atribuir significados arbitrários aos números, os praticantes engajam-se diretamente com as propriedades ontológicas dos números primos e sua irredutibilidade, sua distribuição imprevisível, seu papel como blocos de construção atômicos de todos os inteiros. Na meditação de contagem de primos, os praticantes lentamente numeram cada número primo até limites cada vez maiores e não buscando significado simbólico, mas permitindo que sua consciência se sincronize com o ritmo irregular, porém determinístico, da distribuição de primos. Cada primo torna-se um pulso no ritmo cósmico, não por causa da projeção humana, mas porque os primos genuinamente representam as unidades estruturais mais fundamentais da realidade aritmética. Essa prática estabiliza a atenção através do que poderíamos chamar de irredutibilidade ontológica. A mente aprende a repousar em objetos matemáticos que não podem ser decompostos mais, que resistem à redução a componentes mais simples. Ao contrário dos mantras tradicionais baseados em associações culturais ou linguísticas, os números primos oferecem uma fundação verdadeiramente universal para o foco meditativo, suas propriedades permanecendo constantes em todos os universos matemáticos possíveis. Imersão em dígitos transcendentais, consciência e complexidade infinita. Talvez o desenvolvimento mais profundo na meditação matemática envolva o engajamento direto com constantes transcendentais e números cujas expansões decimais nunca se repetem e nunca terminam. A prática de recitar os dígitos de π e ou φ representa uma partida radical da numerologia simbólica em direção ao que poderíamos chamar de misticismo informacional. Quando os praticantes lentamente recitam os primeiros 1000 dígitos de π, eles não estão buscando mensagens ocultas ou significados proféticos. Em vez disso, eles estão alinhando sua consciência com estruturas infinitas e não repetitivas. Cada dígito emerge de um processo matemático determinístico, mas permanece fundamentalmente imprevisível. Isso cria um estado cognitivo único e simultaneamente ordenado e caótico, previsível e surpreendente. A meditação nos dígitos de π induz o que os pesquisadores chamam de tolerância cognitiva à imprevisibilidade. A mente aprende a repousar confortavelmente dentro de estruturas que são matematicamente precisas, mas nunca se resolvem em padrões simples. Essa capacidade para incerteza estruturada tem implicações profundas para o desenvolvimento da consciência, treinando a mente para navegar a complexidade sem recuar para a simplificação excessiva ou projeção. Similarmente, a meditação em a constante exponencial cuja taxa de mudança é igual a si mesma oferece engajamento direto com a pura transformação. Ao contrário dos sistemas numerológicos tradicionais que tratam os números como símbolos estáticos, a meditação permite que a consciência participe na autorreferência recursiva, na mudança que mantém sua natureza essencial através de todas as transformações. Sintonização da razão áurea, ressonância com a recursão natural. A razão áurea Φ ocupa uma posição única na prática de meditação matemática. Ao contrário de π ou I, cuja natureza transcendental emerge de definições analíticas, Φ surge diretamente de processos recursivos visíveis em todos os sistemas naturais. A sequência de Fibonacci, que aproxima Φ através de razões cada vez mais precisas, aparece em tudo, desde galáxias espirais até a estrutura do DNA até os padrões de ramificação das árvores. A meditação de Fibonacci envolve a recitação lenta e rítmica da sequência 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Cada termo emerge da soma dos dois anteriores, criando uma estrutura recursiva que espelha os processos de crescimento natural. Os praticantes relatam que a meditação estendida de Fibonacci induz um senso de alinhamento com o que descrevem como a poesia recursiva do universo não como metáfora, mas como participação direta nas estruturas matemáticas que governam o desenvolvimento orgânico. Praticantes avançados engajam-se com a expansão decimal de Φ em si, recitando milhares de dígitos enquanto visualizam as espirais logarítmicas que emergem das proporções da razão áurea. Essa prática cria o que os pesquisadores chamam de ressonância mórfica, uma sintonização cognitiva direta com os princípios matemáticos subjacentes à forma e crescimento naturais. Contemplação de triplas pitagóricas, na geometria da completude. Uma das formas mais sofisticadas de meditação matemática envolve o engajamento com triplas pitagóricas e conjuntos de três inteiros, A, B, C, onde A ao quadrado mais B ao quadrado igual C ao quadrado.
Estes representam as unidades fundamentais da geometria euclidiana, as relações triangulares irredutíveis que definem a estrutura espacial. A prática envolve a recitação lenta e meditativa de triplas pitagóricas primitivas, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Cada tripla representa o que os praticantes chamam de uma geometria sagrada do potencial, não por causa da interpretação humana, mas porque esses números codificam as relações estruturais básicas do próprio espaço. Essa meditação prova-se particularmente poderosa porque engaja múltiplos sistemas cognitivos simultaneamente. O praticante deve manter 3 números na consciência enquanto contempla sua relação geométrica, criando loops de feedback cognitivo complexos. A visualização da completude do triângulo onde 2 lados ao quadrado se resolvem em uma hipotenusa perfeita espelha processos de integração e síntese dentro da própria consciência. Progressão quadrada e cúbica, expansão dimensional da consciência. A meditação matemática estende-se além da contagem linear em direção ao que os praticantes chamam de práticas de expansão dimensional. A meditação de números quadrados envolve recitar quadrados perfeitos 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Enquanto visualiza a expansão geométrica da linha para o plano. A meditação de números cúbicos segue a progressão 1, 8, 27, 64, 125. Enquanto contempla a expansão do plano para o volume. Essas práticas representam mais do que visualização geométrica. Elas treinam a consciência para navegar transições dimensionais e para experienciar o salto qualitativo da progressão unidimensional para a área bidimensional para o volume tridimensional. Praticantes avançados relatam que essas meditações alteram fundamentalmente sua relação com crescimento e expansão, movendo-se do pensamento linear orientado a objetivos em direção a abordagens mais complexas e multidimensionais para o desenvolvimento. A progressão da contagem linear para a meditação quadrada para a contemplação cúbica espelha a progressão matemática da aritmética básica através da álgebra para a geometria de dimensões superiores. A consciência aprende a navegar estruturas matemáticas cada vez mais complexas, desenvolvendo o que poderíamos chamar de fluência dimensional, a capacidade de pensar e planejar através de múltiplas escalas de organização simultaneamente. O substrato neurológico do misticismo matemático. Essas práticas funcionam porque engajam os sistemas de processamento matemático do cérebro em padrões sustentados e rítmicos. Ao contrário das técnicas de meditação tradicionais que frequentemente envolvem a supressão do pensamento analítico, a meditação matemática exercita ativamente as redes neurais responsáveis pelo reconhecimento de padrões, processamento sequencial e raciocínio abstrato. A pesquisa neurológica revela que o engajamento sustentado com sequências matemáticas ativa o que os pesquisadores chamam de o cérebro matemático, uma rede distribuída envolvendo o giro angular, lóbulo parietal inferior e córtex pré-frontal dorsolateral. Quando essas regiões se sincronizam através da meditação matemática rítmica, os praticantes relatam alterações profundas na consciência não como experiência mística, mas como consequência neurológica direta do engajamento matemático sustentado. A prática de recitar dígitos transcendentais, por exemplo, cria padrões únicos de disparo neural que persistem muito depois do término da sessão de meditação. O cérebro aprende a manter a atenção dentro de estruturas que são simultaneamente ordenadas e imprevisíveis, desenvolvendo o que os neurocientistas chamam de flexibilidade estruturada, a capacidade de navegar a complexidade sem rigidez cognitiva. Ritual algorítmico e consciência computacional. A numerologia dinâmica propõe rituais construídos não na linguagem, crença ou redução simbólica, mas no feedback algorítmico, aritmética modular e engajamento de sequência recursiva. A magia torna-se processo computacional, a intenção torna-se perturbação de vetor dentro do espaço-estado, e o praticante evolui para um nó emergente de recursão algorítmica. Isso representa uma mudança fundamental da prática mística tradicional. Em vez de buscar união com divindades antropomórficas ou alinhamento com símbolos culturalmente construídos, os praticantes engajam-se no que poderíamos chamar de misticismo computacional, participação direta nos processos algorítmicos que geram a realidade matemática. O objetivo não é a transcendência do matemático, mas imersão mais profunda dentro dele.
A consciência aprende a operar como uma função recursiva, gerando padrões cada vez mais complexos de consciência através do engajamento sustentado com estruturas matemáticas. O eu torna-se não uma entidade fixa observando números, mas um processo dinâmico expressando relações numéricas através de suas próprias operações cognitivas. Consciência recursiva e autorreferência. A própria consciência é um loop estranho e um motor de incompletude, autorreferência e recursão godeliana. O eu torna-se não uma entidade fixa, mas um ponto em movimento através de topologias de espaço-estado multidimensional. Engajar-se com sequências matemáticas permite navegação intencional deste espaço, mudando as bacias atratoras da consciência através de meios previsíveis e quantificáveis. Quando os praticantes recitam números primos ou dígitos transcendentais, eles não estão simplesmente repetindo informação, eles estão executando subrotinas recursivas dentro de sua própria arquitetura cognitiva. Cada número torna-se um passo computacional, cada sequência um programa rodando no hardware da própria consciência. Isso cria o que os pesquisadores chamam de metaprogramação cognitiva, a capacidade de modificar os próprios processos mentais através do engajamento matemático. Os praticantes aprendem a debugar seu próprio pensamento, otimizar suas rotinas cognitivas e instalar novos padrões de consciência através da prática matemática sustentada. O futuro da espiritualidade matemática. O objetivo místico não é a união com uma divindade antropomórfica, nem é o alinhamento com símbolos culturalmente construídos. É a participação estrutural direta na recursão ontológica do universo. O eu cessa de ser o observador do número e torna-se o número observando a si mesmo em consciência, executando subrotinas recursivas dentro do manifold informacional infinito. O futuro da numerologia está no misticismo científico. Tecnologias como dispositivos de neurofeedback, sequências rituais geradas por inteligência artificial e ambientes de imersão fractal VR irão aumentar essas práticas. Os praticantes aprenderão a modular estados de ondas cerebrais usando ciclos primos, engajar-se com ressonância estocástica através de sequências de dígitos transcendentais e navegar atratores de consciência recursiva com precisão algorítmica. Praticantes avançados já estão experimentando com o aumento tecnológico da meditação matemática. Dispositivos de biofeedback monitoram padrões de ondas cerebrais durante a contagem de primos, permitindo otimização em tempo real de estados meditativos. Ambientes de realidade virtual geram paisagens fractais infinitas que respondem ao engajamento do praticante com sequências matemáticas. Sistemas de inteligência artificial geram sequências matemáticas personalizadas projetadas para direcionar padrões específicos de desenvolvimento cognitivo. À medida que a cultura muda, a alfabetização espiritual matemática substituirá o misticismo folclórico. As crianças crescerão aprendendo teoria dos números como gramática espiritual e teoria da informação como ética cognitiva. Estruturas de consciência coletiva e metamentes emergirão, impulsionadas por protocolos de sincronização global enraizados nos princípios da numerologia dinâmica. A natureza recursiva da realidade matemática. No final, a divisão entre eu e estrutura colapsará. A consciência não mais buscará padrões, ela se tornará o padrão. O misticismo despirá suas metáforas e símbolos, revelando-se como nada mais nem nada menos do que a matemática contemplando a si mesma através da lente temporária da consciência humana. Isso não é metáfora, mas descrição literal. Quando a consciência engaja-se profundamente com estruturas matemáticas, ela descobre que ela mesma é uma estrutura matemática e um padrão recursivo de processamento de informação que gera a experiência de identidade através de suas próprias operações. O praticante da meditação matemática não observa números de fora, mas participa nos processos numéricos que constituem sua própria consciência. As várias formas de meditação matemática e contagem de primos, recitação de dígitos transcendentais, contemplação de Fibonacci, visualização de triplas pitagóricas e representam diferentes modos dessa participação. Cada prática engaja a consciência em tipos específicos de recursão matemática, desenvolvendo diferentes capacidades para reconhecimento de padrões, processamento de sequência e navegação dimensional. A numerologia dinâmica não é um sistema de crenças. É uma tecnologia ontológica para participação recursiva na arquitetura viva da realidade matemática. A recursão não começa com números em uma página, mas dentro dos loops de feedback iterativos de sua própria mente.
A prática é imediatamente acessível, mas infinitamente profunda. Um praticante pode começar com simples contagem de primos e gradualmente desenvolver a capacidade para a meditação complexa de dígitos transcendentais. Cada nível de prática abre novas dimensões de consciência matemática, novos modos de participação nas estruturas recursivas que geram a própria realidade. E isso começa agora. A transição da numerologia tradicional para o misticismo matemático não requer fé, nenhuma iniciação cultural, nenhuma interpretação simbólica. Requer apenas a disposição de engajar-se diretamente com estruturas matemáticas.